O Lúcio ele dizia o seguinte, que no dia do julgamento vai ser igual no colégio no final do ano. Os reprovados, aqueles alunos sem futuro que sabem que estão reprovados, vão botar o caderno debaixo do braço e vão sair do caminho do inferno, vão olhar para trás, porque já sabem que estão reprovados. Então eu tenho certeza que eu estaria reprovado, eu tenho certeza que vocês aqui todos estariam reprovados. Nenhum de nós se sustenta diante de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo. Só que eu vou já chegar no Antigo Testamento. Sabe que no Antigo Testamento a gente tem um protótipo, se eu posso assim falar, de um sacrifício que não seria um sacrifício perfeito. Vocês lembram daquela história de Abraão, que Deus pediu para ele sacrificar Isaac? É uma história engraçada, porque o Abraão foi esperto. A primeira coisa que ele fez, não contou para a mulher dele. Se ele falasse para Sara que ia sacrificar o Isaac, ela não deixava ele ir, o inferno tinha sido grande. Entendeu? Provavelmente a Sara fez a proposta. Não, sacrifica, eu te sacrifico no lugar do Isaac, vamos lá. Só que Deus pediu o Isaac, né? Quando chegou lá, que o menino ia ser sacrificado, o que foi que aconteceu? Deus interveio e mostrou um cordeiro. Não, aquele cordeiro que vai ser sacrificado não é o seu filho, não. Isaac não seria o sacrifício perfeito. Um sacrifício desse não teria, não aplacaria, né, a ira de Deus. E aí eu estou aqui citando alguns exemplos de como Deus, ele diz que ele perdoa os pecados até a milésima geração, né? Mas que ele bota a culpa do pai, dos filhos, do seu tudo, ele vem fazendo aquele negócio. Eu quero lembrar uma coisa de você: o pecado, ele é um cartão de crédito sem limite. Você pode pecar, pode passar que ele passa toda hora. Não tem perigo de dar bloqueado. Você pode pecar a hora que você quiser. O caso é que a fatura vem. E quando a fatura chegar, você não tem como pagar. Quando a fatura do pecado chegar, você não tem como pagar. Até aí está entendido? Aí a gente entra nesse texto aqui. Paulo começa logo dizendo que nós, né, que estávamos mortos em delitos e pecados, que éramos incircuncisos na carne, que Ele nos perdoou em Jesus Cristo. Lembra que eu falei que tem uma conta que você não tem como pagar? Quem foi que pagou essa conta? Tipo, o meu filho, Deus me livre se acontecer, ele cometeu uma dívida, né, e ele não possa pagar, e eu seja cobrado, eu posso pagar por ele, eu estou pagando a dívida dele. Ou seja, aquilo que ele estava devendo, está pago. O problema dele agora é comigo. E isso é a dificuldade tremenda que o povo tem de aceitar o favor de Deus. Tem um monte de cabeça de prego dentro da igreja de Deus que pensa que tem que pagar o preço. Você não tem que pagar o preço coisa nenhuma. Você tem que ser voluntário. Você quer fazer alguma coisa por Deus? Faça porque o seu coração deseja. Faça porque você é agradecido. Eu tenho que fazer porque Deus fez por mim, não. Eu tenho que fazer porque eu amo meu Deus. Estou muito feliz na situação que eu estou. Entendeu? E se tem alguém aqui que pode falar que está feliz porque está aqui, esse alguém sou eu. Porque eu já estive lá. Tá? Eu já estive lá. Eu posso afirmar para vocês que quem nunca esteve lá não perdeu nada. Nunca perdeu nada. Aí ele vai dizer assim: e o título que pesava contra vocês, ele cravou o título na cruz. Gente, nós temos muito pouca ideia da justiça que foi feita na cruz. Eu acho que eu devo de Keelan que diz que eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente canta alguns hinos, tem até aquele hino famoso da harpa, que também tem no cantor cristão, né? Que foi na cruz, a gente fala muito isso, mas a gente não vivencia muito isso. Do poder da mensagem da cruz. A cruz pode ser sinal de maldição para quem se perde, gente. Não é para quem se salva, não. A cruz é sinal de salvação, é sinal de redenção. É uma prova que Deus se fez justiça por mim, por você e por todos aqueles que aceitam a sua misericórdia.
O que aconteceu lá no Calvário foi um negócio que dividiu a história em duas partes. Foi uma coisa que dividiu grupos entre céu e inferno. Sabe, foi o poder daquilo que aconteceu lá no Gólgota é uma coisa que a gente não tem noção. A igreja na época também não tinha noção. Acho que quando Paulo falava, eu achava que Paulo era louco com essa história de graça. É difícil entender a graça, por quê? Romanos 6, como é que ele diz? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos continuar pecando? Deus me livre. Não! É logo no começo do capítulo 6, no final do capítulo 5, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí tinha uns caras que diziam assim: quer dizer que quanto mais eu pecar, mais Deus me perdoa? Não! Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É aí onde Deus é justo, mas não é abestado. Como diria o Tiririca, abestado, ó. Deus não é abestado. Se eu insisto em continuar levando a vida que eu levava antes, depois de Deus, amigo, eu sou condenado. Não aconteceu nada comigo, não teve mudança. Eu não me converti. E quando eu não me converter, a espada da lei vai estar sobre a minha cabeça. O pastor Jim Kennedy, ele explicou isso de uma forma legal. Ele disse que o que Jesus fez foi o seguinte: é como se você estivesse no tribunal, aí o juiz vai e lhe condena, aí ele desce da tribuna, paga a sua dívida, aí volta para cima e lhe libera. Foi um negócio mais ou menos desse jeito. Aí eu vou falar aqui agora da justiça de Deus. Não, Deus é justiça. Romanos 4, versículo 3, tem uma frase que Paulo, uma sentença que ele repete muito. Ele diz: e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não é um negócio tremendo? Abraão creu e foi imputado como justiça de Deus. Eu acho que eu não sei se é 1 ou é 2 Timóteo 1,12. Acho que é no segundo, que ele fala assim: eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu coloquei a minha fé, e ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Onde é que entra a justiça de Deus? Na minha vida e na tua vida? É na fé, gente. É quando você acredita. Não é quando você acredita mesmo, não é quando você diz que acredita, não. É quando você começa a crer. Algumas pessoas conseguem acreditar logo de cara, algumas outras são que nem eu, né? Eu acho que o meu foi problema na vista, lendo muita coisa, porque eu queria, como é que fala? Resposta para um monte de perguntas. Eu lembro de pessoas que gastaram muito tempo comigo. A Silvia foi uma. A Silvia me conheceu no meu pior momento. Pensa num cara de desmantelado. Quando a Silvia me conheceu, ela me chamava de o bossalzinho da texto. Pronto, era assim que ela me chamava. Eu lembro do Pedrinho Muniz. Pedrinho Muniz era um padre casado, né, que já não podia mais exercer o ofício. Ele conheceu a Auxiliadora e ele largou o Vaticano. Ele era padre lá no Vaticano. O Pedrinho era um monstro de conhecimento. Eu me lembro de tantas vezes que aquele homem ficou sentado dentro do carro dele, na porta da minha casa, Biduína queria morrer. Ele ficava me ensinando coisas, me respondendo coisas até 2 horas da manhã. Não acredito que uma vez ele parava o carro lá na porta e ele falava, ele, o Flávio Leitão, muita gente, né, trabalhou na minha vida. Eu, tipo assim, hoje eu sou produto de muitas pessoas, eu sou grato a muitas pessoas que tiveram paciência comigo. Se eu posso usar aqui uma comparação, a gente olha para o Bebel, né? Aí fica pensando, esse menino tem jeito, né? Tem, entendeu? O Bebel é um santo na minha frente. E muitas pessoas gastaram tempo, muito tempo comigo, tá? Glória a Deus por isso. E essas pessoas foram me mostrando e tal, que as minhas perguntas, os meus anseios, as minhas dúvidas e aqueles questionamentos que a gente tem, é o mesmo. Nós não queremos dar razão a Deus. A gente acha que a salvação é fruto do nosso braço, que a gente tem que fazer alguma coisa para conquistá-la, que ela não chegou na minha mão, entendeu?
E eu quero que você entenda que nós não somos o sacrifício perfeito. E não vai ter outro sacrifício, só tem um, que foi o de Jesus Cristo. E essa é a justiça de Deus que se nos é oferecida. Aí a gente vai cair agora na questão do Deus é justiça. Vocês lembram daquela história da Arca de Noé? Noé pregou por vários anos, gente. Por várias décadas. Sabe quantas pessoas se converteram? Só a família dele. E mais ninguém. Aí Deus mandou o dilúvio. Sabe o que foi que Deus fez? Fechou a arca por dentro, que era quando ela não abre a porta para ninguém. Vocês estão entendendo? Quando ele fecha a porta, meu filho, um abraço. A gente é avisado, a gente é orientado. Nós estamos o tempo todo. Essa coisa que a Sandra falando aqui de repetição, ela é necessária. A gente tem que ficar botando na cabeça da gente de novo, e de novo, e de novo, que Deus não é besta. Jeremias pregou 50 anos. 5 décadas Jeremias esteve pregando. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Ninguém se converteu em Israel. Sabe o que foi que aconteceu? Cativeiro. Em Jeremias 15, na terceira intercessão de Jeremias, Deus fala: Jeremias, cala a boca, eu não vou ouvir a oração de ninguém por causa desse povo. Eles vão para a espada, para a peste, para a morte. Acabou. Vai Ezequiel 14, ele vai falar a mesma coisa. Ainda que Moisés, Samuel e Noé estivessem na minha frente, intercedendo por esse povo, eu não os ouviria. Eles vão para o cativeiro e acabou. É por isso que tem um versículo que a gente não quer entender, a gente fala muito dele, mas a gente não vive ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, cara. A gente para de entender. E aí a gente esquece que Deus, ele é justiça. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, tem aquela parábola maravilhosa daquelas 10 virgens, né? Que tinham 5 que eram prudentes, e que tinham 5 que eram nécias, que eram descabeçadas. E essas descabeçadas, elas ficaram de fora. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. E vocês, em algum desses momentos, vocês ouviram falar que a porta abriu depois? Gente, não abre não. Olha, sem querer acredito, porque isso é uma doutrina que não é nossa, mas você já deve ter ouvido, essa história de purgatório. Ninguém vai ter segunda chance não. Morreu, segue seu juízo. Você pode optar pela vida eterna aqui. É aqui e agora. O André Silvestre, nós vamos usar aqui as frases dele. Enquanto você estiver na terra dos viventes, você vai ter chance de se acertar com Deus. Depois que você sair daqui, o seu destino está selado. Esse negócio de recuperação, de prova de recuperação, é coisa de colégio, não é coisa do céu não. Tem nada a ver com o céu não. Até que prova de recuperação você paga uma taxazinha, não é legal, gera uma rendazinha legal no colégio, beleza. Só que na justiça de Deus a coisa não acontece desse jeito. Ninguém, gente, ninguém vai ter chance de chegar diante de Deus e dizer que não ouviu falar de Deus. Em todos os cantos do mundo, seja no esgoto, seja no meio do mato, seja através de hipóteses, mas de alguma forma, missionários têm chegado nos locais mais difíceis e as pessoas têm ouvido falar da palavra do Senhor. Aqui no Brasil, aí o cara não pode reclamar de jeito nenhum. Aqui em Fortaleza, menos ainda, porque aqui está um esculacho. Você chega aqui na Lucas Pinto, no começo da Lucas Pinto tem 3 igrejas de parede meia, uma encanada na outra. É parede meia. As 3 igrejas de cuidado, eu nem sei como é que funciona na hora do culto, aquele encontro ali. Quem falar que Deus, ninguém pode dizer, Deus ele é justo juiz. Eu acho que é Romanos que Paulo fala uma citação de Isaías que diz assim, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nenhum de nós, gente, vai ter como se justificar diante de Deus a não ser por Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. Aí eu pergunto a vocês, o que você quer? Você quer a justiça de Deus? Ou você quer dar de cara com o Deus de justiça? Esse aqui é o problema. No momento nós podemos aceitar a justiça de Deus.
nós podemos aceitar a Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. O caso é que no nosso meio, aí eu volto aos 1,7 do Evangelho, tem muita gente distorcendo a palavra de Deus. É um negócio meio assim, existe coisas no nosso meio que são absurdas, como macumba gosta. Macumba é boa cumba. É boa cumba, né? Porque o macumba é dado do erro. Porque só pode ser. Eu fico vendo gente pegando galho de oliveira, sabonete, sal, esses utensílios que são usados em terreiro estão sendo colocados em igrejas e tem multidões, né, seguindo essas coisas e esquecendo que só Deus, né, pode nos imputar a justiça. E há uma coisa que nós não temos almejado. Nós não temos almejado a santidade. Eu acho impressionante como as pessoas têm procurado a Jesus Cristo por vários motivos, né? Tipo o Cacete Planeta, né? Os seus problemas acabaram, né? Os tabajaras. Tem uma galera aí que tem um problema com o filho, com o marido, com não sei o que, tem alguma coisa que é o motivo pelo qual ela vem buscar Jesus Cristo. Ela não vem buscar Jesus Cristo, ela vem buscar o favor que ele pode fazer. Aquela história de João 6: vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei o pão, vão tudo embora, não vou multiplicar mais pão para ninguém. Lá na porta da minha casa, ontem eu saí aqui com uma caixa de som, né, fazendo barulho, e fui até lá na minha casa. Eu me lembrei que lá perto da minha casa tem uma igreja lá que ela é lotada, deve ter assim para mais de umas 1.500 pessoas. Ela é grande, é um galpão assim imenso. Aí de vez em quando eles passam com um carro de som, né? Tipo esse negócio, seus problemas acabaram, venha para cá e tal, não sei o que mais lá, que aqui Jesus resolve tudo, paga a conta, tira filho da cadeia, não sei o que mais lá e tal. Aí tem lá o balaco dele lá. E eu me lembrando, né, eu fazendo o mesmo serviço que eles fazem, né, com uma mensagem totalmente diferente. Por quê? Porque os nossos olhos, eles não estão muito na justiça, os nossos olhos, eles estão muito no nosso umbigo. Nós olhamos muito para o aqui e para o agora, a gente não tem uma perspectiva do transcendental. Muita gente está vindo para a igreja, que isso aqui é um lugar que deveria ser um lugar altamente espiritual, onde as pessoas deveriam estar com a mente na nossa pátria, que não é essa, segundo Paulo, a nossa pátria está no céu, e as pessoas têm a mente muito voltada para as coisas que estão acontecendo aqui na terra. Gente, há muitos anos atrás, quando eu estava na renovação carismática, o cara estava pregando 93, e ele falou a respeito da Coca-Cola, que na época, a mulher que era a maior acionista da Coca-Cola, ela andava numa cadeira de rodas. E ele disse assim: você já está estranho que eu estou falando isso, é pelo seguinte, o dinheiro dela não faz ela andar. Ela tem muito recurso. O que a medicina tinha naquela época para oferecer, ela tinha para comprar dinheiro para pagar. Mas no entanto ela estava lá, ó, numa cadeira de roda. E a gente nunca, eu não posso pensar que eu sou igual um animal, que eu morri e acabou, não. Eu não sou formiga, não, gente. Eu sei que tem vida para além da vida. E essa vida eu só posso alcançar se eu tiver alcançado a justiça, se eu entender alcançar, se eu tiver aceitado a justiça que Deus me propôs. A justiça que vem através da fé. E muitos de nós estão querendo, de certa forma, seguir esses rituais católicos, de querer carregar uma pedra na cabeça, de não sei o que mais lá. Tem muitos de nós que estão querendo pagar o preço. A gente inventa coisas diferentes. A gente inventa, eu vou subir um monte de madrugada ali e tal, eu vou fazer sexta-feira de não sei o que. Nada disso. Nada contra isso não. Você deve ter uma vida de oração, é todo dia. Não é só 7 dias não. A gente pode subir no monte no quarto da gente. Você quer ter uma coisa aqui? Eu sou um cara que tem muita dificuldade com questão de oração, porque eu moro no meio do barulho. Eu moro no vizinho a bares, aí vocês sabem como é que é, né? E tal. Aí tem os carros de som que ficam na porta. Aí tem dia que a turma leva o som até 4h30 da manhã. A gente não dorme. Tem final de semana que eu estou brocado, às vezes começa na quinta-feira, às vezes na quarta. E aqui eu brinco aquele horário lá do relógio de oração aqui, né, Anderson?
Digo, o horário das 9h30, das 9 horas aí é meu, ninguém se mete, hein? Mas sabe por quê? É porque aqui é o meu melhor espaço de oração. Eu estou aqui sozinho, estou com a porta trancada, ninguém vai me encher o saco, ninguém vai me perguntar nada, ninguém vai não conversa com ninguém. Eu passo a chave aqui na porta, acabou. Você tem um missionário aqui, e nesse tempo aqui, gente, é 1 hora que eu tenho por mês, mas é a minha melhor hora. É a minha melhor hora. É um momento que eu percebo que eu estou fora da roda viva que está ali, daquele fuxico que está ali. Porque o mundo ele ocupa muita gente, a tecnologia ocupa a gente, a família ocupa a gente, filhos ocupam a gente. E outra coisa, viu? Quem tem filho pequeno tem glória a Deus, porque filho criado trabalha dobrado. Bom é quando eles são pequenininhos, que a gente leva onde a gente quer e tal. Depois que eles crescem, Deus do céu. Aí que a coisa complica mesmo. Então são coisas que vão tirando muito a atenção da gente. E nós precisamos manter o foco. Nós podemos aceitar a justiça de Deus, sermos justificados por Deus, tá? Sermos livres da segunda morte. Porque quando ele fala assim, quando vocês estavam mortos, não quer dizer que você estava morto fisicamente, não, você podia estar morto espiritualmente. Na verdade, a maior coisa é essa. É quando você está morto espiritualmente. É quando você não está mais vendo nada. Então eu tenho que aceitar essa justiça de Deus. Eu tenho que ser humilde o suficiente, tá, para aceitar o que Deus está me oferecendo. Eu queria encerrar isso aqui contando aqui para vocês, pegando aqui a introdução da Sâmia, que tem pessoas que são ajudadas e que elas ficam se sentindo mal porque estão sendo ajudadas, humilhadas e tudo. Esse período de alegação tem sido muito difícil, tem sido muito problema. E um deles é a minha irmã de Salvador, Iris. Iris, ela conseguiu reaventar a vida dela. Para vocês terem ideia, quando Iris ganhava 20 mil reais por mês em 2008, tinha dia que não tinha comida na casa dela. Eu estou falando de 2008, era uma grana violenta, e ela sempre foi translocada, né? E passou o tempo e tudo mais, ela começou a perder muitas coisas, começou a perder os movimentos, e a gente percebeu que ela tem Parkinson. Foi diagnosticada. E aí colocou ela no hospital Sara, que eu achei que era o hospital assim, o top do top. Ela conseguiu fazer besteira no Sara de Salvador, trouxemos ela para cá, conseguimos colocar ela no Sara daqui, ela conseguiu fazer besteira aqui também, voltou para Salvador. E tal, a situação dela foi ficando ruim. E a minha irmã mais nova é muito apaixonada por ela, que mora em Brasília, né? E aí começou aquele negócio, tem que trazer eles para Fortaleza, eles não podem ficar da maneira que ela está, não sei o que mais lá e tal. Aí chegou um ponto que ela ficou linhada, devendo aluguel de apartamento, tendo que sair, sem ter nem como sair. Ela ficou numa situação, tipo assim, abaixo da linha da pobreza, né? Mas a arrogância dela ainda estava lá no teto. E aí começou a conversa dos irmãos, né? Como é que nós vamos fazer, não sei o que mais lá e tal. O meu irmão mais velho, que é aqui, pastor da Assembleia de Deus aqui da Itaó, ele disse, mas é o seguinte, a gente se reúne e aquilo que Iris precisa nós vamos fazer, aquilo que ela quer nós não vamos fazer, né? Que aí é outra parte, que é a idolatria dela com o neto dela, que levou ela para a ruína. E aí ela me ligou. Ela me ligou um dia que eu estava resolvendo umas coisas até com a Tiara, cheia de preocupação da legal na cabeça, e ela me disse um monte de liberdade. Ela falou o que ela quis, me xingou todo. E eu disse para ela assim, Iris, é o seguinte, se você quer morrer, parabéns para você, vá lá e morra. Eu não vou mais fazer nada. Ela estava mentindo para outras pessoas para pegar dinheiro para dar para o neto dela e ela se ferrando. E eu cheguei ali, Dalton ligou para mim lá em Salvador e eu digo, Dalton, é o seguinte, isso aqui não é verdade, ela está mentindo para você, ela quer dinheiro para dar para junto, para mais que ele mostrou. Tudo bem. Dias depois ela ligou para mim e falou assim, irmão, me perdoe, eu sei que eu peguei muito pesado com você e tal, e começou a conversar, eu falei, é o seguinte, você é uma pessoa, a primeira coisa que ele veio fazer não era nem me procurar, ele veio procurar a Deus, não era eu não, e conversar com ele a respeito da sua situação. Você acha que eu estou jogada, que eu sou merda na água, não sei o que mais lá e tal, olha, a sua situação foi você que mudou, e a gente está querendo te ajudar.
queria ajuda. Ela disse: vocês estão tudo me humilhando. Agora, eu acho engraçado que a gente estava se reunindo, definindo como é que nós iríamos fazer para mantê-la, né, e tal, e ela disse que nós a estávamos humilhando. No final das contas, ela ficou sem ter o que comer e ficou sem ter quem meter o espeto. Eu tenho um áudio da minha irmã, e irmã mandando para mim, porque eu passei mal esses dias, eu tive estouro, pico de pressão. Gente, eu tive uma dor de cabeça numa noite dessa aí que eu pensei que eu ia morrer. E irmã me mandou um áudio, disse assim: meu filho, não se incomode, deixe isso para lá, porque ela não está preocupada com nenhum de nós não, está todo mundo ficando doente e ela vai acabar nós morrendo e ela ficando. Quando foi sexta-feira agora, irmã me liga, irmã mora em Brasília. Irmã me ligou e falou assim: olha, Dalma ligou para mim, chorou litros, eu conversei com eles, eu comprei uma passagem para ela estar aqui em Salvador amanhã. Era no sábado, né? Pela manhã, antes de ontem. E se ela vier para cá, tudo bem. Se ela não vier, a gente deixa ela morrer lá e ninguém fala mais nem com ela, deixa ela morrer. Beleza. Quando foi no sábado de manhã, bem cedo, a irmã disse: fica tranquila, ela está aqui, eu estou cuidando dela. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer o remanejamento das coisas. E ontem, ele já me mandou um zap toda feliz, né, e tal, e conversando comigo. E isso, gente, se aplica a nós, é exatamente como acontece. Tem um grupo de pessoas, eu conheço um monte de mães que têm intercedido pelos seus filhos, amigos que oram, né? Por uma pessoa que está numa situação que nem a Iris, está inválida, porque o pecado deixou ela aleijada, igual aquele cara que foi descido pelo telhado, né? Mas a pessoa não consegue entender, ela está cheia de ódio, ela está naquela uma que ela quer resolver com o próprio braço, ela não aceita que ela tem partos, ela tem que aceitar a doença, porque é pior para ela. Quanto mais ira ela tiver, mais crise ela tem, que o corpo não responde, né? Só que depois que aquela pessoa é alcançada, depois que ela é tirada daquele canto onde ela está, a alegria começa a aparecer, sabe? E a alegria de verdade, ela só está naqueles que encontraram a justiça de Deus, com aqueles que aceitaram o favor de Deus, tá? E eu espero que isso aconteça também na vida espiritual dela. Já aconteceu fisicamente, e oxalá que irmã, né, com todo a irmã que a gente, essa minha irmã, a gente chama ela de a queridinha de Deus. E irmã, eu vou te falar de uma coisa, é uma mulher que eu nunca vi uma pessoa passar por tantas situações, é como se todo dia ela pisasse na boca do leão e o leão não conseguisse mordê-la. Aí a querida, aquela que teve aqui, diz: irmão, você é a queridinha de Deus, porque sinceramente, como Deus intervém na sua vida, eu tomara que Deus agora atenda mais essa oração de irmã, e que eles consigam aceitar a justiça de Deus, que vai ser muito melhor para ela do que dar de cara com Deus de justiça naquele grande dia, amém? Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Glória a Deus. Senhor Deus Santo e Poderoso, Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, porque tu quebrou, Senhor, o nosso coração, e nós podemos aceitar humildemente, Senhor, a tua oferta de salvação, Deus, a tua graça. Aquilo, Senhor, que os olhos não viram, aquilo que não desceu ao coração de nenhum homem, que a mente de ninguém conseguiu imaginar, é aquilo que tu tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que te aceitam, para aqueles que se curvam diante de ti e que aceitam a tua majestade e o teu senhorio em suas vidas. Deus maravilhoso, que a nossa fé, Senhor, seja imputada como justiça naquele grande dia, e nós não tenhamos que passar pela segunda morte, Deus. Que nós possamos estar junto na Assembleia dos Santos, no meio dos salvos, no meio das miríades de anjos, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Que os nossos pés possam pisar a cidade santa, Deus, onde não vai entrar os contaminados, que não vão entrar os mentirosos, que não vão entrar aqueles que caçoam do teu nome, Deus. Senhor, mas ainda assim, na manhã desse dia, nós te suplicamos por aqueles que até então têm te dado as costas, por aqueles, Deus, que têm te trocado por um prato de lentilha, Deus, por momentos efêmeros. Muitos, Senhor, têm se afastado, Senhor, da tua casa. Muitos não têm querido nem ouvir a tua palavra, Deus.
Alguns pensam que não vão nem merecem o teu perdão. Eu já pequei tanto que eu não tenho mais jeito. Deus, nós sabemos que tu és o Deus do impossível. Nós acreditamos, Deus, que tu és o Deus que cura, que muda história. Tu és o Deus que cura o enfermo, que faz o aleijado andar, que faz o cego ver, Senhor, que faz o morto ressuscitar. Oh Deus de poder e de glória, na manhã desse dia, opera maravilhas no meio do teu povo, Deus. E sobretudo, Deus, opera o milagre da salvação. Traz aqueles que viajaram e que nesse momento estão sentindo uma crise de consciência, perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui, Deus? Dá aquele impulso para ele voltar, Senhor. Empurra, Deus, coloca ele de volta no transporte, porque com certeza ele pretende se encontrar contigo em nome de Jesus. Recebe, Deus, a tua igreja nessa manhã, em nome de Cristo. Amém. Podemos louvar mais um? Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar